vai ter a parte de um novo funcionário quando você faz aqui a contratação, né, da SAI, que é o chip. Dentro do chip, alguns das rotinas do escritório, elas vão ser delegadas para ele fazer agora. Então, a gente pode pedir para ele fazer aqui os cálculos de folha. Vamos dar um exemplo, né? Temos muito Prolabore na nossa base de sistemas. Eu vou ficar calculando Prolabore, que as folhas são sempre iguais? Não preciso fazer isso, né? Então, eu venho aqui dentro do sistema e digo para o nosso sistema qual que é o dia e hora que é para ele fazer essa rotina. Vou selecionar as empresas e ele vai fazer esse cálculo para nós. Então, a gente vai pedir para ele fazer o cálculo da folha, posso pedir para ele mandar isso aqui direto para o meu cliente. Então, o cálculo e o envio para o nosso cliente, ele vai fazer sozinho. Eu já posso pedir para ele fazer o envio, então, de espelho e resumo da folha e o recibo. Nesse processo, então, eu escolho aqui as empresas, seleciono quais empresas que ele vai fazer esse processo e digo o dia e a hora que é para fazer. Então, mensalmente, todo dia 26, ou 27, por exemplo, 11 horas da noite, ele vai calcular e agora vai mandar essas folhas. Um processo automático. O legal, né, André? Complementando, dá para criar lote, né? Criar grupo de empresa. Cria lá, Simples Nacional, né? Prolabores. Tu salva um grupo de empresas denominado Prolabores. Tu não precisa ficar selecionando toda vez que tu entrar na tela do chip. O chip, ele tem uma tela tão intuitiva que ele sempre segue as mesmas premissas para as automações. A primeira tela que a gente tem dessas automações é sempre o que o sistema vai fazer. O que ele vai fazer, para onde ele vai enviar, e na segunda tela, que é a parte de plano de agendamento, é sempre quando o sistema vai fazer, para quais empresas ele vai fazer, né? A tela de periodicidade. Então, automação de folha, automação de fiscal, automação de contábil, automação de Lalur, que está dentro do chip, vai seguir sempre essa mesma premissa para não dificultar a intuitividade que o sistema tem. Que o Adriano comentou antes, né? A parte de eventos periódicos pré-social, esse não vai ser automático, mas então a gente pede para o nosso funcionário a mais aqui, né, o chip, fazer esse processo para nós também, né? E agora, falando de e-social, de eventos periódicos, a gente pode falar de toda a parte aqui de eventos periódicos da CTF Web. Esses todos são processos que agora o chip vai fazer então para vocês. Então ele vai fazer aqui os eventos periódicos para o social, vai gerar e vai mandar lá para o social. Se, digamos, tem algumas dessas folhas que tem retenção de imposto, a gente vai precisar fazer ali a REINF. Então, a gente vai pedir para o fiscal fazer esses envios, né? Mas a apuração e o envio desses eventos da REINF, a gente também pode pedir para o chip fazer. Então, a gente diz aqui, né, para ele auditar a REINF. Então, dentro aqui do sistema, tem um auditor, tem um outro robô, que ele vai fazer, então, a auditoria, se todos os eventos, né, se todos os lançamentos foram feitos, se todas as obrigações estão preenchidas, se está preenchido corretamente, ele faz a auditoria antes de enviar. Então, ele vai fazer aqui esses eventos e já vai fazer o envio deles, né? O Marcos Cruz acabou de perguntar ali se isso é só para o único. Não, Marcos, não vai dar tempo de mostrar em todos os sistemas, mas isso é dentro do visual, dentro do no visual e dentro do único, tá? São todas essas ferramentas que você pode ter.